computador. Então, vou passar agora a compartilhar a aula. A aula vai ser a aula 2, que é justamente esse material aqui. Então, a aula 2 de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os dados, né? Como que os dados são relacionados, a característica de separação das variáveis, como que elas podem ser classificadas. E também nós vamos falar sobre o acesso dessas variáveis para fazer aí distribuição de frequência, né? Que é um conteúdo bastante importante para a gente. Então, novamente, a gente sempre começa falando, né, sobre o conteúdo que... Deixa eu ver se está passando aqui. Sobre as referências que a gente tem, né, da disciplina. As referências até esse momento não alteraram, continuam sendo esses livros. Todo o material que for extra, isso eu vou passar para vocês como prometido, né? Assim como os exercícios que eu estou passando até agora, eu também posso passar o material extra de livro e tudo mais. Então, continuam sendo esses livros, né? Esses livros, 3 deles vocês têm na minha biblioteca, um deles eu posso disponibilizar online para vocês. Então, o objetivo da aula: apresentar os tipos de variáveis, a distribuição de frequência e a representação gráfica desses dados por meio da distribuição de frequência básica, né? Então, o que vem a ser, onde que a gente está naquele nosso esquemazinho da primeira aula, aquele esquema que a gente discutiu desde o primeiro momento de estudo. Desculpa a alteração aqui, é porque eu coloquei um negocinho para quando a gente alterar para o papel a luz ficar legal para vocês. Por isso que minha câmera está até mais escura. E depois, quando eu compartilhar, vai ficar mais claro aí para vocês. Deixa eu só colocar aqui os participantes para eu ver. A gente só tem 22 pessoas na sala, né? Acho que deve chegar mais alguém aí, mas eu acho que... Deixa eu mutar todo mundo. Pronto. Então, nesse momento, a gente está na parte de seleção dos dados, ou seja, quando a gente vai falar dessas variáveis, quando a gente sai do segmento de trabalhar com as variáveis de acesso que eu possuo, seja aí a representação mais crua do dado, ou seja, eu vou coletar uma variável. Essa variável pode ser nome, pode ser idade, pode ser peso, pode ser altura. Todos os tipos de variáveis que eu tenho, de fato, vão ter uma forma diferente de serem expressadas, né? Então, para cada forma de expressão que eu vou ter para essas variáveis, eu preciso de ter uma forma como eu vou tratar esses elementos. Então, a gente está trabalhando tanto com a representação de seleção dessas variáveis, né, como está descrito aqui, como também na parte de mineração, ou seja, como eu vou pegar essas variáveis e agrupá-las para poder ter um estudo mais eficaz. Tá, professor, então você está me falando que de fato, eu preciso de ter uma representação sobre os estudos estatísticos. E esses estudos estatísticos, por hora, a gente já está trabalhando nesses 2 segmentos. Isso aí, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para poder continuar a partir de agora. Tá, agora o que é uma variável? Uma variável é uma representação de qualquer característica que vocês possam mensurar, de um objeto ou de um fenômeno, e essa característica ela pode receber um dado. Então, se eu falo para vocês, uma variável a cor da caneta, por exemplo, a cor recebe variáveis a cor recebe um dado, né, que pode ser a cor da caneta azul, vermelha, verde. Cada representação para a caneta, para a cor de caneta, eu vou ter um dado diferente. Então, eu posso ter 5 informações distintas sobre a caneta, assim como o grau da ponta da caneta e tudo mais, e cada representação dessa vai ser um dado. Cada dado para a gente vai ser composto aí para alimentar uma variável que vocês estejam estudando ou analisando. Beleza? Tá. E aí, onde que a gente começa a falar sobre isso, né? Quando começa a ficar um pouquinho mais chato? Quando eu tenho que classificar essas variáveis, porque para cada estudo estatístico que vocês precisem de fazer, ou vocês precisam de interpretar, eu posso ter uma classificação distinta de variável. Vocês estão vendo aí no slide variável qualitativa e quantitativa, né? Estão vendo? O slide está passando direitinho? Joinha? Ninguém? Eu acho que vocês travaram o vídeo e aí ninguém fala e eu acho que eu estou sozinho na sala. Sim, professor. Tá, beleza. Obrigado. Então, galera, nesse sentido, eu preciso de classificar uma variável que é qualitativa e uma variável que é quantitativa. A variável que ela é qualitativa é aquela variável que ela expressa como um nome, tá?
um nome, pode ser qualquer representação de nome. E uma variável que é quantitativa é aquela variável que ela é expressa por números. Então, se uma variável ela pode ser expressa por um nome qualquer, ela pode absorver os conceitos dos dados, né? Os dados vão ser aqueles elementos que vão alimentar as variáveis. Se for uma variável quantitativa, esses dados vão vir na forma de números. Só que quando a gente vai trabalhar com dados que são quantitativos, a gente pode classificar eles sobre duas investigações distintas. A primeira é o seguinte: se eu falar assim, ó, vamos analisar o número de acidentes de trabalho que vocês tiveram em um hospital qualquer, tá? O número de acidentes de trabalho. Quando eu estou trabalhando com isso, o número de acidentes de trabalho, não tem como eu ter meio acidente, não tem como eu ter uma unidade que é fracionada. Então, ou eu vou ter o acidente, aquilo vai ser contabilizado, ou eu não vou ter o acidente, aquilo não vai ser contabilizado. A mesma coisa é números de filhos de uma pessoa. Não tem como a pessoa ter meio filho, ou ela tem o filho, ou ela não tem o filho. Então, existem na categorização das variáveis quantitativas as variáveis que são discretas, que são aquelas que não podem ser fracionadas, ou seja, não tem como eu ter um meio termo, né? Ou você tem a presença ou você não tem, ou você tem uma contagem ou você não tem. Ou eu posso ter uma variável que ela é contínua. Ou seja, se eu fosse aferir, por exemplo, a idade da Larissa, por exemplo, e falasse assim: Larissa, a sua altura, qual que seria a altura da Larissa? A Larissa tem 1,73 m, 75, eu acho, né? Então, vamos dizer que se ela tiver mesmo 1,75 m e eu hoje pegar um instrumento que é um pouco mais calibrado, pode ser que ela encontre aí 1,75,175,5, mais uns centímetros aí de confiabilidade. Então, quando a gente faz esse tipo de análise aí para variáveis quantitativas, eu posso ter uma representação que ela é contínua, que ela é fracionada. Então, a representação das variáveis quantitativas que não podem ser fracionadas, elas são chamadas de variáveis quantitativas discretas. Ou seja, toda variável ela vai ser discreta se de fato eu não conseguir fracionar ela. São todas as variáveis que são inteiras. Então, são aquelas variáveis... Professor, Pode não falar. entendi uma coisa. Uhum. O que é fracionar uma variável? Pensa assim, tem como eu posso pesar hoje eu peso 86 quilos, tá? Eu posso pesar Uhum, 86,5 amanhã, não posso? Se eu comer um pouquinho, do jeito que eu estou em casa à sim, toa. Então, eu posso ter o meio, né? Então, eu sim. fracionei, eu não estou colocando ali uma representação inteira. Não é, do 86, eu não vou para o Uhum, 87, eu vou para o 86,5. Então, quando você pode ter uma variável quebrada, uhum. ela vai ser quantitativa, mas ela não vai ser discreta, vai ser a próxima que a gente vai olhar. Então, toda variável que ela não pode ser fracionada, ela é discreta. Entendi. Se eu falasse assim, Lorena, qual é a sua idade em anos completos? Você ia me falar um valor e essa idade seria fixa. Não tem como eu ter, se eu quiser colocar a idade em anos completos, não tem como eu ter Então, 26. ela seria uma quantitativa, Ela é essa da quantitativa idade. da idade. Se for em anos completos, ela seria quantitativa discreta. Né? Não tem como eu ter meio ano de vida. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Ah, Mas por exemplo, se eu perguntasse assim, quantos irmãos você possui? Novamente, quantos irmãos? Não tem como eu ter meio irmão. Né? Pode ter criado um termo lá da pessoa ser meio irmão, mas ela vai continuar sendo irmão. Né? Ela vai ser irmão. Presença ali de ser irmão. Ou, se eu quisesse falar assim, alguma coisa de representação de acidente, como eu já falei, ou de acidentes do trânsito, ou qualquer coisa que você não consiga fracionar. Então, todas as variáveis que são discretas são aquelas variáveis onde eu não consigo ter o meio, tá? Não posso ter o 0,6, 0,7. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, é uma contagem. Tá? Ela vai de 1 até infinito, mas contando de 1 em 1, tá? Então, como exemplo, né, da por variável... exemplo, se eu tiver. Pode falar. Oi, pode falar. Pode falar. Você começou. Por exemplo, se eu tiver uma laranja e eu Aham. dividir ela em 4 pedaços. Aí eu te pergunto assim: se eu pegar um pedaço, quanto que eu vou ter da laranja? Aí é um Isso. quarto, aí seria uma Aí, variável quantitativa. quantitativa, sim. A representação aí foi quantitativa. Agora, se eu estivesse falando assim com você, você foi lá no supermercado e comprou, sei lá, 50 laranjas, né? Ou 2 quilos de laranja lá. Se eu te perguntasse assim, quantas laranjas tem nesses 2 quilos aí? Você ia ter que contar.
ia ser as laranjas inteiras. Você não ia comprar meio laranja, né? Você ia ter lá as laranjas inteiras. Então, eu não poderia fracionar se eu quisesse saber a quantidade de laranjas inteiras. Então, as variáveis discretas são aquelas variáveis onde eu não posso quebrar ela em partes, tá? Sempre vai ser o valor inteiro daquilo que eu preciso, certo? Tá, né? Tá, mas e o que acontece então? Mas existem variáveis que eu não preciso de ter elas inteiras, né? Existem variáveis que eu posso quebrar, como a gente falou. E aí as variáveis que a gente consegue fracionar, as variáveis que a gente consegue pegar em partes, elas são chamadas de variáveis quantitativas, que podem ser contadas, só que elas são contínuas. Então, toda variável contínua, ela assume uma faixa de tempo, uma faixa de análise, uma faixa de qualquer dado que eu preciso de trabalhar, né? Uma faixa contínua, e eu preciso de ter essa faixa para a análise que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu fosse analisar aí como está nos slides, os pesos das pessoas, a renda familiar, o consumo mensal de energia, o preço de um produto, eu posso falar da estatura da pessoa, né, da altura, eu posso falar do IMC da pessoa, qualquer variável que de fato dê para você a presença de uma variável que pode ser quebrada, o nível lá de insulina, o nível Sim. de... Desculpa, minha conexão caiu. Eu tive que abrir o link de novo. Sem problema. Mas ó, a gente está falando agora de variáveis quantitativas contínuas. As variáveis que são contínuas para a gente vai ser justamente as variáveis que podem ser fracionadas. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando aí, motivados aí os constantes casos aí de aparecimento da Covid-19, né? Se a gente fosse falar assim, o quantitativo de pessoas que apresentaram desfecho, né? Que tiveram aí essa doença e tudo mais. Ou a pessoa tem, ou a pessoa possui aquele desfecho aí e contraiu a doença, ou ela não tem. Não tem como eu pegar meia doença, né? Não tem como. Agora, isso seria quantitativa contínua. Agora, quando eu vou medir, por exemplo, o nível lá de plaquetas do sangue para poder determinar se a pessoa está caindo o nível de plaquetas e se ela está com dengue ou não, por exemplo, esse nível de plaquetas já vai ser um nível onde a gente consegue fracionar. Eu posso ter um valorzinho quebrado. Então, aí é uma variável contínua, que é quantitativa, mas ela pode ser fracionada. Ela pode ter quebras aí para a análise que a gente vai fazer. Beleza por enquanto? Tá tranquilo? Não? Estou falando muito rápido. Certinho, professor. Pode falar. Pode falar. Certinho, só que só Tá. que tá tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Eu tava querendo abrir o chat para ver se alguém falou alguma coisa, mas se alguém aqui abriu. Se alguém falar alguma coisa no chat, eu já abri ele aqui também para visualizar, tá bom? Abrir o chat aqui e deixar ele aqui do lado para no caso de alguém falar alguma coisa por lá. Tá. A gente já sabe o que é variável quantitativa, contínua, e variável quantitativa discreta. Então, eu também posso ter, aí nesses casos, né, as variáveis que são qualitativas, ou seja, aquelas variáveis que são representadas por nome, que podem ser nominais ou ordinais. As variáveis qualitativas, no caso, todas as variáveis que podem ser descritas por um nome qualquer, um substantivo, adjetivo, qualquer coisa que vocês consigam definir por meio de um nome. As variáveis qualitativas por si, elas são divididas entre as variáveis que são ordinais. Então, variáveis qualitativas ordinais são aquelas variáveis que possuem um grau, entre outras. Por exemplo, se eu vou compartilhar aqui para vocês a telinha para a gente fazer o primeiro teste, tá? Então, vou interromper esses slides aqui. E aí, vou compartilhar uma tela. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Vocês estão vendo a tela em branco aí agora? Sim, não? Estão vendo aqui? Jóia. Então, apareceu. Se eu colocar aqui, por exemplo, essa variável, ela é hoje o estado de humor das pessoas. Se eu escrever, né, a palavra bom, né? Quando eu escrevo essa palavra bom, deixa ela demora um tempinho para poder dar o foco, mas depois que ela dá o foco, ela fica boa. Se eu vou fazer aqui agora se eu faço essa análise aqui, ó, bom,
Eu sei que a palavra bom, ela tem de fato um significado para a gente, né? Ou a pessoa ela é boa ou a pessoa é ruim, mas eu posso evoluir um pouquinho e falar assim para vocês. Eu estou analisando um estado de uma pessoa qualquer. Então, a pessoa pode, no momento do dia, ela está feliz, ela pode estar triste, ela pode estar contente e assim por diante. Cada palavra que eu estou falando aqui, que é o estado de humor da pessoa, o estado da pessoa naquele momento, feliz, triste, contente, ótimo, alegre, dá para a gente uma ideia. Se eu falar assim para vocês hoje, falar assim, a Larissa está triste. Aí a Larissa vai falar assim, não, professor, não estou triste, eu estou contente, estou tranquilo. Existe uma relação entre o estar feliz, estar triste, estar muito bem, estar excelente, porque cada variável dessa para a gente produz um nível, né, de concepção do que é um ranking. A pessoa que está triste, ela está numa posição inferior quanto ao nível de humor daquela pessoa que está ótima, que está feliz e tudo mais. Então, todas as variáveis que a gente consegue escrever como uma palavra, né? E ainda assim, essa palavra tem um significado de ordem, ela vai ser classificada como qualitativa ordinal. Se a gente fosse falar assim, ó, eu quero classificar o grau de instrução ou, por exemplo, o grau, o nível, né, que vocês estão em relação à disciplina. Se a pessoa estudou muito pouco, demais. Cada representação dessa vai ter uma ordem de ranking. Então, eu escrevi, são palavras, ó, não tenho quantificação de número, isso são palavras, mas a gente possui ordem. Então, quando eu tiver uma variável que ela possui uma ideia de ordem, ela vai ser uma variável ordinal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Ela vai ser classificada como ordinal. Se agora, porventura, eu coloco assim para vocês aqui no papel, né? Se eu falar assim, ó, pensem agora, ao invés do estado de bom, ótimo, ruim, péssimo e tudo mais, pensem em uma outra variável. Eu quero que vocês pensem em cor. Aí vocês vão lá pensar em cor e vocês vão falar lá, cor, cor pode ter vários tipos de cores, né? Eu posso pensar na cor azul, posso pensar na cor amarelo, posso pensar na cor vermelho, e assim por diante. Cada cor dessa que eu pensar, azul, amarelo, vermelho, verde, preto, eu não tenho uma ordem. Eu não consigo enxergar a variável desse estilo, azul, amarelo, vermelho e tudo mais, como uma ordem, onde o amarelo vem antes do azul, o azul vem antes do verde e assim por diante. Né? Não tem essa ordem, a gente não consegue fazer essa analogia quando a gente pensa em cor. Então, ela é uma variável que, apesar de ser nominal, apesar de ser representada por um nome, ela não possui ordem. Toda variável que é apresentada como nome e não possui ordem, ela vai ser classificada como nominal. Então, vou voltar para os slides, tá? Era mais poder testar também a câmerazinha aqui no papel para ver se ela estava conseguindo focar, né? Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de variável qualitativa ordinal, eu vou ter sempre um nível de hierarquia, né? Sempre um valor de ranking. E quando eu vou para nominal, eu não tenho essa representação de ranking do que é melhor, do que é pior. Se eu falar em local de nascimento, vocês vão me responder com uma cidade, só que eu não vou saber se essa cidade é melhor, pior, não tem uma representação. Não existe uma formalização sobre a cidade, sobre uma posição de ranking. Agora, se eu falar assim, ó, o IDH de uma cidade, por exemplo, vai ser um número, vai ser mais uma variável qualitativa, né? E esse número vai possuir para a gente uma relação de ser melhor, pior, assim por diante. Então, sempre quando a gente está trabalhando com variáveis, eu posso classificá-las de duas formas máximas, né? Macros, né? A primeira forma é aquela forma da variável que ela é qualitativa normal, qualitativa, representada por um nome, ou quantitativa, representada por um número. Se ela for quantitativa, ela pode ser discreta, que ela não pode ser fracionada, ou contínua, que é representada em todo instante de tempo.
Agora, se a minha variável é qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Nominal, quando eu não apresentar ordem ou nenhum tipo de vínculo com as variáveis que eu estou analisando, e a ordinal, quando eu tiver uma ordem, né, uma predecedência e tudo mais. Certo? Alguma dúvida nesse primeiro conceito sobre as classificações de variáveis e tudo mais? Podem falar, tá? Professor, Pode falar. então, nominal não possui ordem, ordinal Cortou o áudio. Pode repetir? Ordinal. já segue uma ordem. Isso, ordinal. A qualitativa nominal não possui ordem, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Qualitativa. Qualitativa nominal não vai possuir ordem. É uma variável E que se a você... qualitativa... Travou o áudio. Tá. E a quantitativa para mim? Porque eu acho que Tá. Quantitativa. Qualquer coisa, se tiver ruim o áudio... eu não entendi a quantitativa. Quantitativa. Quantitativa é tudo que pode ser representada por um número, tá? Número. Uhum. Então, vamos pensar assim. Se você for pensar hoje na quantidade de irmãos que você tem, aí você vai pensar lá, eu tenho 2 irmãos, né? Tenho 2 irmãos. Então, não tem como eu pegar e ter um irmão e meio. Ou eu vou ter um irmão ou eu não vou ter. Então, é um tipo de variável que você conta. Toda variável que ela vai ser classificada como quantitativa discreta, deixa eu colocar lá no slide, a do discreto, é aqui, ó, quantitativa discreta, é aquilo que eu consigo contar. Olha a definição lá. São aquelas que assumem apenas determinados valores, tais como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. Mas eu não posso ter, por exemplo, 1,5. Não posso ter 2,5. Não posso fracionar. Se ela for uma variável quantitativa contínua, aí você pode quebrar. Você pode ter o meio termo, né? Seria lá, por exemplo, o valor da conta de energia, a sua altura. Hoje você pode estar com uma altura, e aí, se você for aferir depois de um tempo, você pode ver que sua altura é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, isso é quebrado, né? Não tem como eu ter só 1,60 m, 1,70 m ou 1,80 m. Eu posso ter 1,65 m, posso ter 1,75 m, assim por diante. Então, falando nesse sentido, todas as variáveis que elas forem contínuas, eu posso ter a representação do quebrado, daquela variável que ela é quebrada, e eu posso representar a qualquer instante do tempo. Beleza? Deu para entender? Beleza. Tá. Então, Professor, pode falar. eu copiei de um site porque eu estava estudando esse conteúdo que você está passando agora. Uhum. Aí eu copiei de um site o que é variável quantitativa discreta e quantitativa contínua. Uhum. Aí depois eu posso te mandar para você ver se está certo. Pode mandar até lá no grupo, que aí a gente discute também, tá bom? Essas coisas assim que vocês tiverem, até mesmo na hora que vocês estiverem estudando, sentiu dúvida, galera, vocês podem ficar à vontade para compartilhar sem medo, tá? Não precisa de ficar com receio, não. Sempre que vocês mandarem, eu vou sempre responder lá quando eu estiver mais tranquilo, né? Então, Professor, pode falar. Obrigada. eu não entendi a variável nominal. Nominal você primeiro entendeu que ela pode ser representada como um nome, né? Um nome qualquer. Mas agora pensa assim, se eu falar para vocês a variável qualitativa nominal, se eu falar para você assim, pensa numa variável que pode ser qualitativa nominal. Se eu falar para vocês a representação da cor do cabelo, por exemplo, cor do cabelo. A gente tem pessoas aqui na sala que são ruivas, a gente tem pessoas que são louras, a gente tem pessoas que têm cabelo. Enfim, a cor do cabelo é uma representação de uma variável que não tem uma ordem onde qual cabelo é o quê. Não tem uma representação. Pensei em cor do cabelo, eu vejo vários tipos de cabelos diferentes, cores diferentes. Pensei em idade de nascimento, né? Se você for falar assim, idade de nascimento. Eu nasci no dia tal, do ano tal, do mês tal. É uma frase, pode ser uma frase. Ou o endereço de vocês, por exemplo. Não tem como a gente categorizar como um endereço ser
antes ou depois do outro endereço. Isso depende do ponto de vista também. A cor azul, vermelha, verde, não tem como a gente falar que a cor ela tem uma ordem. Toda variável que ela for nominal, a gente não vai conseguir classificar ela como ordem. Se eu falar assim para vocês, agora em contrapartida, se eu falar assim, pessoal, pensem nos meses do ano, né? Meses do ano. Aí você pode falar janeiro, fevereiro, março, abril. Tem uma ordem, não tem? Uma ordem onde janeiro vem antes do fevereiro, fevereiro vem depois e tudo mais. Então, se vocês pensarem na variável e vocês conseguirem enxergar uma ordem para aquela variável, uma representação do que vem antes e depois, aí ela pode ser classificada como ordinal. Se vocês pensarem na variável, ela não possui ordem, aí ela é nominal. Se a gente for pensar em qualquer variável que consiga de fato ser representada como nome, o próprio nome da pessoa, o edifício onde a pessoa mora, ou a rua, ou o endereço, qualquer situação onde você imagina essa variável e você não visualiza essa variável como sendo tendo um elemento anterior ou um elemento posterior. Sempre uma variável que possui aí uma representação nominal. Você só olha para a variável e imagina ela como sendo aquele próprio nome, né? Beleza? Sim. Beleza, entendi. Entendeu? Então tá bom. Obrigada. Nada. Alguém riscou minha tela aqui, hein? Vocês estão aprendendo a riscar aí, ó. Né? Alguém riscou. Não sei nem quem foi, mas tem alguém que tá rindo. Quando a gente começa a rir, a gente se entrega, né? Não fui eu, não. Foi sim. Foi não. Teve gente que começou a riscar a tela numa outra turma. Eu falei assim, gente, quem tá fazendo isso? Aí eu esperei um tempinho, daqui a pouco tem uma risadinha. Foi você, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai falar, saímos dos tipos de variáveis e agora a gente vai falar sobre esse assunto que é um pouquinho chato, mas ao mesmo tempo, né, quando vocês aprenderem a fazer direitinho, vocês vão ver que é muito legal de se fazer e que não precisa de ter dificuldade nenhuma com relação a isso. Primeiro é o seguinte, distribuição de frequência. O que vem a ser distribuição de frequência para a gente? Você tem um quantitativo de dados aí que você pode expressar ele, né? Vamos olhar para esse slide que está mostrando para vocês. E aí, nesses slides, a gente tem ali, ó, tipo sanguíneo A, a gente tem quantas pessoas? 29, né? Então, eu tenho 29 pessoas que possuem o tipo sanguíneo A, eu tenho 13 pessoas que possuem o tipo sanguíneo B, e eu tenho aí 3 pessoas do tipo OB e 51 do tipo O. Se, porventura, esses dados que vocês estão vendo aí estivessem simplesmente soltos, né? Estivessem assim, pessoa 1, tipo A, pessoa 2, tipo A, estivessem panilhados, uma sequência qualquer, eu não conseguiria determinar, por exemplo, que desse banco de sangue aí, eu tenho maior quantidade de sangue do tipo O. Quando eu bato o olho nessa tabela, eu já consigo visualizar que a maior quantidade de pessoas que de fato possuem essa distribuição de frequência é do tipo O. Quando eu consigo visualizar isso, eu também consigo tirar que o tipo AB é a representação do tipo sanguíneo que menor tem nesse banco de análise. Então, se a gente for olhar para essa tabelinha simples aqui, agora a gente já tem algo que a gente consegue falar assim, olha, isso é importante, eu posso utilizar, ou isso não é importante e eu não preciso de utilizar. Então, trabalhando com isso, né, vocês conseguem ter uma visualização do que vocês podem utilizar para um estudo qualquer. Se esses dados fossem apresentados de forma bruta, ou seja, não estivessem tabelados, eu não conseguiria tirar essa relação de que eu tenho mais elementos do tipo O, menos elementos do tipo AB, e uma quantidade considerada do tipo A. Né? Então, a distribuição de frequência, o que consiste nesse tópico de distribuição de frequência? É eu pegar uma sequência de dados, esses dados estão apresentados aí de forma bruta, uma sequência de dados que estão totalmente desordenados e tudo mais, e a partir dessa sequência de dados, eu consegui representar ele na forma de uma tabela, eu consegui simplificar esses dados e colocar eles numa tabela. Então, aí, com essa tabela, eu vou, de fato, conseguir ir lá e executar o que eu preciso e tirar informações desses dados, tá? Então, relaciona as categorias
em classes valores juntamente com a contagem de frequência de cada número desses valores que se enquadram em cada categoria. Aí vamos lá, para as primeiras definições. Cada linha da minha tabela, a distribuição de frequência, ela é chamada de classe. Cada linha. Então, eu tenho a classe do tipo sanguíneo A, tenho a classe do tipo sanguíneo B, a classe do tipo sanguíneo AB e a classe do tipo sanguíneo O. Essa é a primeira coisa. E essa frequência que a gente tem aqui, que é a contagem simples da quantidade de pessoas que a gente tem, é chamada justamente de frequência simples, que é só eu ir lá e contar a quantidade de pessoas que estão em cada classe que eu estou observando. Aí, quando vocês têm essa representação de classes e frequência, a gente vai ter que começar a trabalhar com como que eu construo essa representação de frequência e tudo mais. Então, o primeiro passo que eu tenho que trabalhar para poder construir a distribuição de frequências, que é o que a gente vai aprender a fazer hoje, consiste no seguinte: eu determinar quem que é a amplitude ou range dos dados que eu estou trabalhando. O que significa isso? Você vai olhar para um conjunto de dados qualquer lá. Vou abrir aqui para vocês um exemplo que eu vou postar para vocês, se eu não postei ainda, né? E esse exemplo tem mais ou menos uma quantitativa de dados para a gente fazer e estudar hoje para vocês entenderem direitinho. Ó, vou dar stop aqui. Professor, Pode falar. só uma dúvida. Então, a distribuição de frequência é basicamente eu distribuir os dados em uma tabela? O conceito é esse, basicamente? Perfeito, é exatamente isso, não passa disso. Uhum. Vocês conseguirem pegar uma tabela, pegar um conjunto de dados e no final vocês expressarem esses dados na forma de uma tabela, tá? Porque se vocês não conseguirem fazer isso na forma de uma tabela, vocês podem sempre tabela. Vou compartilhar aí novamente outra tela, tá? Tá bom, obrigada, professor. Nada. Aqui, participantes. Compartilhar. Vocês estão vendo aí agora uma tabela aí com pressão arterial e mercúrio de cães adultos? Estão vendo essa tabelinha com esses dados? Sim, né? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma tabela não, valores que são dados aí aleatórios, ó, 88, 88, 88, 88, tem vários cachorrinhos, cada cachorrinho desse tem uma pressão, e essa pressão está definida aqui nesses dados. Se eu for olhar para essa tabela, então, o primeiro passo que eu tenho que calcular na letra A aí, ó, para construir uma tabela de distribuição de frequências, você precisa, no primeiro momento, determinar quem que é a amplitude ou range. Então, você vai olhar para esse conjunto de dados que você possui aí e determinar qual que é a amplitude. A amplitude dele é eu pegar o maior número e subtrair do menor. Qual que é o maior número que eu possuo aqui? 168. Eu vou pegar o maior número, 168, e vou subtrair do menor. E vou encontrar o primeiro termo, que é a amplitude. Aí, o que é a amplitude para a gente? É o quanto eu tenho de dispersão dos meus dados. Olha, se eu tivesse lá na sala, por exemplo, que quisesse calcular a altura das pessoas, e eu visse lá que a pessoa mais baixinha tem 1,52 e a pessoa mais alta tem 1,97, por exemplo, o range seria eu pegar o maior, 1,97, e diminuir pela altura do menor, 1,52. Aí a gente teria o range, ou a amplitude do nosso estudo. Então, nesse primeiro tópico, eu preciso descobrir qual que é a amplitude. Os dados cruz aqui, para eu poder calcular a amplitude, pego esse maior e subtraio do menor. Aí agora fica um segundo caso. Para eu calcular, para eu fazer isso aqui e representar isso na forma de uma tabela, eu preciso de saber quantas linhas a minha tabela possui, tá? Quantas linhas essa tabela vai possuir para eu poder fazer, para eu poder construir essa tabela? Não sei quantas linhas ela precisa. Mas existe uma fórmula, tá, galera? Essa fórmulazinha aqui dada aqui pelo K, e o K vai ser para a gente quantas linhas eu vou ter na minha tabela, quantas classes eu vou ter na minha tabela. Então, não precisem de se assustar, tá, com essa formulazinha. Aqui é 3,322, tá? Não é só 3,22, não. É 3,322. Lá no slide está certinho. Então, o K vale para a gente como o valor da quantidade de linhas que eu preciso ter para minha tabela. Como que eu faço isso? Eu vou pegar 1,
somar mais 3,22 log de n. Não precisa de se desesperar com log, vocês não precisam de usar o log de fato. Quando eu pedir alguma coisa para vocês utilizarem essa fórmula, eu já vou dar o valor do log. É só vocês pegarem e substituírem, multiplicar por 3,322 e achar o resultado. Não precisa de se preocupar com o log. Esse n aqui, ó, é a quantidade de números que eu tenho. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 linhas por 7 colunas. Então, no total, eu tenho 49 números, que é o meu n. Por isso que eu coloquei aqui já, ó, considere log de 49 igual a 1,69. Então, ó, todo mundo consegue entender aí de cara já, né? Vocês já conseguem absorver que para essa tabela, né, o valor que eu vou ter do maior número, vou colocar aqui maior, depois eu vou abrir o papelzinho, ele está dado como sendo 168 e o menor número, ele é dado como sendo, como que sendo aqui? 88, né? Que é o menor número lá. Então, nesse primeiro caso, a gente já sabe disso. O maior número é 168, o menor é 88. O que eu preciso de fazer agora para poder resolver esse caso? O que eu preciso, de fato, de executar aqui? Ó, então, o primeiro passo que a gente tem que fazer nesse exercício já está resolvido aqui para vocês. Tá? Eu deixei como se fosse guiar para vocês, ó, um guia para vocês conseguirem construir isso aqui. Então, no primeiro passo, eu preciso de determinar a amplitude ou range. Para isso, nós precisamos de pegar o maior número, 168, e diminuir pelo menor. Tá? Então, diminuir o maior pelo menor deu 80. Essa aqui é a minha amplitude. Tá, eu vou guardar essa amplitude por enquanto. Tá? Guardei ela quietinha. Eu sei que o valor de R é igual a 80. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa formulazinha que eu já falei para vocês, que vai me dar a quantidade de linhas, para eu encontrar quantas linhas eu vou ter na minha tabela. Preciso de me preocupar com o log? Não, eu já vou dar o valor do log. Então, só vim substituir no lugar dessa coisa feia aqui, log de n na base 10, de 49 na base 10, eu só vou substituir pelo valor que já foi fornecido, que é de quanto? 1,69. Então, 1 mais 3,22 vezes isso aqui deu 6,61. O que quer dizer isso, galera? Ó, para eu conseguir determinar quantas linhas a minha tabela vai ter, a tabela que eu vou montar para poder resumir esses dados, eu preciso de fazer amplitude e depois achar essa quantidade de linhas. K é a quantidade de linhas que eu possuo. Tem como eu ter uma tabela com 6,6 linhas? Não, né? Não tem como pegar uma tabela e colocar 6 linhas, depois partir a linha no meio, né? Dar uma estendida um pouquinho e pegar 0,6 da linha. A linha aqui é um caso de uma variável que ela não pode ser fracionada. Ela é discreta. Então, a gente olha para essa variável aí, que é 6,6, e fala o seguinte: para eu conseguir sintetizar todos aqueles dados que estão apresentados lá em cima, eu preciso de, no mínimo, 6,6 linhas. Só que, para cada linha, é uma variável discreta. Eu não tenho como ter meia linha, só posso ter uma linha inteira. Então, para eu conseguir representar essa quantidade de dados, eu vou sempre arredondar para o primeiro número inteiro que eu tenho depois do número que eu encontrei. Então, se eu encontrei aqui 6,6, eu vou utilizar para essa tabela quantas linhas? 7. Se eu encontrei 5,8, 6, né? 6. Assim. Se eu encontrei 7,5, 8. Ah, professor, mas e se porventura eu encontrei 6,01? Quantas linhas eu vou utilizar? 7. Não importa quão pequeno é o número. Se ele não é inteiro, você vai arredondar para o primeiro inteiro positivo que você tem. O primeiro inteiro maior que aquele número. Então, se minha tabela, por exemplo, se o K que eu encontrei ali for 5,2, você vai arredondar para cima, você vai arredondar para 6, independente de ser só por 0,2. Se fosse 6,00001, eu ia arredondar para cima e ia arredondar para cima, tá? Vocês iam continuar arredondando para cima, não tem problema nenhum. O importante é, se não for exato, você vai ter que arredondar uma variável inteira acima daquele valor que você achou. Alguma dúvida, por enquanto, na obtenção da amplitude, que é eu pegar o maior número e subtrair pelo menor, e na obtenção da quantidade de linhas ou a quantidade de classes? Joia.
Então, vamos lá. Ó, já está explicadinho. Se vocês não têm ainda no portal, eu posto isso para vocês, tá? Não me lembro se já postei ou se não postei, eu posto agora, quando terminar a aula. O elemento Ô, professor, K... Pode falar. Pode falar. tá me ouvindo? Agora eu tô. Travou. Caso da distribuição de frequência, Repete. Travou na metade. no caso, a gente só vai arredondar para cima, no caso, nessa distribuição Isso. Você só vai arredondar para cima quando você estiver trabalhando na distribuição de frequência. Assim, na distribuição de frequência, é necessário que você arredonde para cima. Você precisa. Tá? Se você arredondar para baixo, pensa assim, para eu conseguir representar esses números, eu preciso de, no mínimo, 6,6. Se eu arredondar para baixo, se eu pegasse só 6, eu estaria excluindo parte dos números. Porque eu não ia ter onde colocar esses números. Porque eu ia acabar lá na sexta linha, e os números que estariam na sétima iriam ser jogados fora. Por isso que eu não posso excluir nunca. Então, sempre que você estiver trabalhando com distribuição de frequências, você vai arredondar para cima. Tá? Mas aí, galera, pense o seguinte também. Tá bom. Vamos olhar. Deixa eu pegar aqui para ver a quantidade de pessoas participantes. Aqui, a gente está com 29. Beleza. O elemento K, então, para a gente representa a quantidade de linhas que nós teremos na tabela de distribuição de frequência. Portanto, não temos como ter linhas quebradas. Isso aí está registrado lá no apoio para vocês, tá? Dessa forma, sempre que precisarmos arredondar o número, você vai pegar o primeiro valor inteiro positivo mais próximo do valor encontrado. Dessa forma, se você encontrou 6,6, a quantidade de linhas que você vai ter que utilizar é de 7. Tá? Então, encontrei a amplitude, determinei a quantidade de linhas. Agora eu vou definir o tamanho que eu vou ter para cada linha que eu estou observando. Tá? Então, W para a gente é esse tamanho, o tamanho de cada linha. O que vai ser o W? Eu pegar a amplitude que eu achei primeiro, diminuir o maior pelo menor, que é o R, e vou pegar esse valor de R e vou dividir pelo valor de K que eu acabei de encontrar. Ou seja, vou pegar a amplitude dos dados que eu possuo e vou distribuir entre as linhas que eu tenho para aqueles dados. E aí eu vou achar esse valor de W. W deu 11,42. Então, 11,42 é o valor que eu preciso para a tabela, para representar a tabela. Se esses valores forem altos, você pode arredondar isso novamente para cima, tá? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com números que são altos, então eu posso vir aqui e arredondar isso para 12. Cada linha vai ter 12. Eu peguei de 11 e pulei para o primeiro inteiro positivo. Agora, galera, olha só. Se esses valores, por exemplo, fossem alturas, onde cada altura é em centímetros, né? 1,62, 1,65, 1,7, teria como eu arredondar? Não teria, porque se eu arredondasse para 2, eu já acabaria com a análise por completo. Então, a gente tem que usar também o bom senso, e se forem números de peso, idade, altura em centímetros, não em metros e tudo mais, você pode utilizar o arredondamento para cima. Senão, você deixa o número como está, para o caso do W. Para o caso do K, que é a quantidade de linhas, a gente sempre vai arredondar para o primeiro inteiro positivo. O W é só para poder facilitar os cálculos. Então, nesse caso aqui, o W a gente podia arredondar, a gente fez esse arredondamento para 12. Fechou em 12. Então, o W para a gente assim, novamente, precisamos arredondar para o primeiro inteiro positivo próximo de W, então o W passa a valer 12. Ah, professor, poderia colocar para 11? Não, sempre vocês vão arredondar para cima, tá? Por quê? Se vocês arredondam para baixo, corre o risco de algum número ficar excluído daquela sua planilha, daquela sua tabela. E agora eu sei que cada linha da minha tabela vão ter 12 de tamanho, e para cada representação desse de tamanho eu vou incluir uma linha adicional. Então eu vou ter 7 linhas, cada linha de 12 unidades por linha. Então a gente começa assim, Eu primeiro vou ter que definir agora o que vem a ser... Pode falar. Alguém começou? Pode falar. Estou escutando. Parou. É porque você disse que sempre tem que arredondar para cima, né? Uhum. O K,
O K sempre você vai ter que arredondar para cima. No caso, que falava assim que quando... Aí eu vi uma videoaula que falava assim que sempre que o número estava depois da vírgula e ele fosse abaixo de 5, tinha que Isso, arredondar para assim, baixo. Lorena, assim, pensa assim, depende do K, do que esse número significa. O K pra gente significa o quê? Número de linhas, certo? Então, se eu arredondar para baixo, corre o risco de eu perder uma linha. Só que cada linha Então dessa vai depender da variável que você está variável analisando. que for. Assim, normalmente, quando a gente estiver trabalhando com números, qualquer tipo de número, assim, que é a variável, você vai olhar para a variável e você vai arredondar do jeito que você falou, de forma corretíssima. Só que, nesse caso, o nosso K fala a quantidade de linhas da tabela. E cada linha vai servir para agrupar uma quantidade de números. O que eu preciso é de 6,6 linhas para pegar e absorver todos os números. Se eu pegar e arredondar para baixo, eu perco a quantidade de números que eu teria que colocar na última linha. Entendeu? Então, sempre você vai arredondar dessa forma como você olhou. Mas quando a gente estiver trabalhando com distribuição de frequência, você vai arredondar para o primeiro inteiro positivo que você tenha, depois do número que você fez a observação. Tá? Joia? Vocês estão desaprendendo a usar o joinha. Tá. Vamos voltar. Ninguém falou nada? Então, o que eu tenho como resposta a isso que a gente está fazendo? Né? O que isso significa em relação àquilo que a gente acabou de falar com os números? Significa que eu vou montar a minha tabela, e a minha tabela vai ter essas distribuições de frequência. Já vou explicar o que significa cada uma delas, tá? Mas, então, professor, pode falar. Desculpa, a minha internet está muito ruim. E eu tô com dificuldade para ver a aula porque toda hora cai. Então, se eu falar que tá alguma coisa ruim na aula, não, é a internet, tá? Não, aqui, depois eu tô gravando essa aula, se der certo, porque eu compartilhei a tela ali, se der certo, depois eu vou disponibilizar a aula do jeito que tá aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Aí, se você ficar alguma coisa, você pode acessar e assistir a aula na hora que a internet melhorar, mas não tem problema nenhum não, cair, voltar, isso é normal. Hoje de tarde minha internet estava horrível também, mas independente disso, eu tô gravando a aula para poder depois deixar isso para vocês. Sim, mas a aula tá maravilhosa, parabéns. Tá bom, obrigado. Vamos voltar para o exercício de vocês aqui. Tem gente rindo, aí depois eu fico rindo aqui também, aí ficam rindo de mim. A Geise, né? A Geise não tem um momento que eu olho para ela que ela não tá rindo. Eu não. Não, né? Tava riscando minha tela aqui agorinha. Pessoal, brincadeiras à parte. Vamos lá. O que isso quer dizer até então? O que a gente tem até então? Eu tenho, então, que eu vou fazer uma tabela. Essa aqui é a tabela que a gente vai estar construindo. E, eu vou ter 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Construir a tabela. Opa, já sei que a tabela é desse jeito. A primeira coluna da tabela vai ser nossa frequência simples. O que vai significar essa frequência simples? Vai ser eu fazer a construção a partir dos elementos que eu possuo. Então, o primeiro valor que eu vou ter aqui, que está dado como 88, o que significa isso? Esse 88 para a gente é o menor valor que eu possuo. Então, eu vou voltar nos números que eu tenho. Quais são os números? Estão aqui atrás. E vou olhar qual que é o menor número? 88. Então, eu vou começar a minha tabela colocando o número 88. Eu vim aqui e coloquei 88. Menor número. Aí, o que significa essa barrinha com tracinho para a lateral? Significa o seguinte. Vamos olhar para esse 88 aqui e pensar qual o tamanho de cada linha. O tamanho de cada linha a gente já calculou. Quanto que vale o tamanho de cada linha? Está aqui, ó. É o nosso W, que a gente arredondou para 12. O tamanho de cada linha é de 12 unidades. Então, eu vou começar do menor, que é 88, e vou somar mais 12 unidades. Certo? Então, 88 mais 12 vai me gerar 100. O que significa isso?
que a primeira linha da minha tabela vai constar todos os números que vão de 88 até 100. Só que, qual que é essa notação? Qual o significado dessa notação aqui para vocês? Ó, ela vai pegar todos os números de 88 até 100 na primeira linha, incluindo o 88 e excluindo o 100. Então, se eu tiver o número 88, ele vai cair aqui nessa contagem. Mas se eu tiver o 100, ele não vai cair. Ó. Essa barrinha aqui, imagina como se fosse uma pessoa abraçando isso aqui. Ó. Ele está pegando o 88. Tá? Barrinha aqui. Ó. Eu incluo essa daqui. Só que o 100 eu não conto. Então, eu poderia ter o número 99,9999 que ele iria entrar nessa linha, mas o número 100 não iria entrar nessa linha, porque ó, ele não está contando com 100. São todos os números que vão ser maiores ou iguais a 88 e menores a 100. Não pode ser igual a 100. Por quê? O 100 vai servir para começar a linha de baixo. Então, eu vou de 88, somei mais 12 unidades, 88 mais 12 dá 100. Agora eu vou pegar e vou fazer assim, ó, vou para a próxima linha e vou colocar o 100 aqui, vou ir de 100 até a próxima unidade. Então, deixa eu abrir aqui essa coluninha que a gente vai fazer junto para ver se eu consigo compartilhar isso aí com vocês. Deixa eu mudar, dar um stop aqui e compartilhar essa telinha. Cadê essa aqui? Compartilhar. Professor, eu não entendi. Tipo assim, o 100, eu sempre vou colocar ele para poder botar, tipo, Não, assim, ó. um meio termo. Que o número... Vamos olhar para cá. Qual que é o menor número que eu tenho dessa sequência de números que a gente apresentou? Foi o 88, não é? 88. O W, a gente viu lá em cima que o W, que era o tamanho de cada classe, W é igual a 12. Então, cada linha dessa tem que ter 12 de tamanho. Então, eu vou pegar 88 e vou somar mais 12. Por isso que deu 100, entendeu? E somar 12 vai dar então, 100. 88 mais 12 deu quanto? Entendi. 100. 100. Certo? Aí, ó, vai de 88 até 100. Aí, agora, o que eu vou ter? Na próxima linha, na linha de baixo, eu vou começar do 100. Eu vou ir de 100 até um outro número. Que número vai ser esse que vai ir para a linha de baixo ali? Alguém chuta? 112? Isso. 112. Exatamente. A gente tem tamanho de 12 para cada linha. A gente vai começar na próxima vai até 112. Então, eu vou de 100 para até 112. Vem para cá, coloco 112. Agora, ó, a próxima linha, se eu tivesse, por exemplo, para a contagem que eu tivesse o número 112, ele não iria entrar nessa linha. O 111 ia, o 112 não. Porque o 112 é o número que vai iniciar a próxima. Então, esse aqui vai ser de 112 até 124, né? Somei mais 12 unidades. Agora, o 124 vai estar na linha de baixo. E eu vou ter na contagem aqui do 124 até 124 mais 12, 136. E aí eu vou fazendo isso, ó. O 136 pula para a linha de baixo. Ele está aqui, ele vai ir até o 148. Depois, 148 pula para a linha de baixo. Professor, pode falar. Apareceu um negócio cinza, tá tampando o que você tá escrevendo aqui na minha tela. A minha também. Tá, peraí. Aí eu não tô conseguindo Agora ver. apareceu outro. Tem dois. É tipo como se fosse uma tabela cinza, tampando o que você tá escrevendo. Tá, deixa eu ver aqui. E agora? Saiu. Saiu? Obrigada. Mas consegui. Agora, A minha não. Eu tô conseguindo visualizar. Eu não. Voltou a enxergar? Agora sim. Tá, então. Agora deu. Agora, quando for assim, galera, vocês podem falar logo no início, tá? Não precisa de esperar até. Pode parar logo na hora que começar, que não der certo. Então, ó, fui até o 148, aí fui de 148 até mais 12, né? 148 mais 12 dá 160. Agora o 160 pula para a linha de baixo. E eu vou até 160, 172.
Aí, para finalizar, se o seu número aqui for eu acho que 88 mais 100, 112, 112 mais 124, mais 136, mais 148, 148 mais 12, mais 12. Eu acho que eu errei continha aqui, né? Não sei, deixa eu ver aqui. 58, 160, tá certinho. Aí, esse último valor que a gente vai ter aí, né, que foi o valor de análise para a gente, foi eu preencher essa planilha. Alguém não entendeu esse preenchimento e quer que a gente preencha de novo aqui embaixo? Por conta da tela preta na frente? Tá tudo certo? Tá bom. Então, fiz o preenchimento. Aí, o que eu vou fazer a partir de agora, né? A partir do momento que você já tem esse primeiro valor preenchido. No primeiro momento, vamos voltar lá para os nossos números que a gente tem dos slides, né? Os slides da aula. Vou voltar, dos slides não, do conteúdo que eu preparei para vocês pegarem e fazer. Tá igualzinho que a gente tinha preenchido lá no caderno, né? 88 a 100, 100 até 112, 160 a 172. Então, com a tabela já pronta, agora a gente vai fazer a contagem dos dados. Então, nesse momento, o que a gente precisa de fazer é voltar para os dados que a gente tinha, porque a tabela já está pronta. Agora eu preciso de ir lá e, de fato, fazer a contagem desses dados para poder verificar o que eu tenho de análise para cada um desses elementos. Então, vou começar a fazer a contagem. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar os dados. Deixa eu abrir aqui novamente. Aí, vou descer. Desci, agora tem os dados. Aí, o que eu fiz aqui para poder deixar mais visual para vocês, tá? Cada cor ali está sendo a contagem dos dados de acordo com a faixa. Então, a cor vermelha vai simbolizar os números que estão na faixa de 88 até 100. Então, dos números de 88 até 100, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, certo? Naquela primeira faixa da linha. Fui lá e contei e coloquei ele aqui, 6 números. Na segunda faixa, agora eu vou olhar para a segunda faixa. Qual é a segunda faixa? De 100 até 112. De 100 até 112, eu vou contar. De 100, esse é maior que 100, então 101, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Só que lá embaixo tem um 105 perdido. Tá vendo que o 105 está aqui perdidinho? Então são 8. Né? Então, numa prova, por exemplo, como não é o caso de vocês que serão um trabalho, né? Numa prova isso aí poderia ser uma pegadinha, onde vocês deixam de ver o número, né? E é uma questão por besteira, tá? Então, nesse caso, a gente tem 8 números que estão na faixa de 100 a 112. A gente está trabalhando o conceito da frequência simples. O que eu estou fazendo, então? Eu estou pegando os meus dados, que estão brutos, e estou fazendo contagem deles. Cada um desses dados vai estar agrupado nessa sequência que a gente está analisando. Vou para a terceira faixa. A terceira faixa é de 112 a 124. Então, 112. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números. Vou fazer a contagem para todas as faixas. De 124 a 136. 124, 136. Observem aqui, né? Na faixa azul aqui, nessa faixa de 112 a 124, eu tenho o número 124. Mas o 124, ele não entra nessa contagem aqui, né? Essa contagem aqui vai de todos os números iguais a 112 até 124, excluindo 124. 124 não entra na contagem. Então, por isso que aqui deu 9, porque o 124 não entrou. O 124 só vai entrar naquela linha onde eu tiver a barrinha aqui, né? Lembra a barrinha? Tá lá abraçando o número. Então, esse 124 tá nessa linha de cá, não na linha de cima. Então, nessa linha eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui 8. Depois, 136 a 148. 136 novamente não entrou na linha de cima, né? Ele só vai participar da contagem na linha de baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. E, por último, eu tenho aqui as duas últimas faixas, que é de 148 até 160 e do 160 até o 172. Agora, olha só. Qual seria a consequência se eu tivesse arredondado o K para baixo? Se eu tivesse colocado 6 linhas só? Né? Se eu tivesse colocado só 6 linhas, eu iria perder esses dois números que estão na faixa de 160 até 162. Então, eu ia pegar
172, eu perdeu 165 e 168. Eles iam ficar fora da minha tabela de distribuição de frequência porque eu arredondei errado. Então, é por isso que a gente sempre vai arredondar para cima. Porque desse jeito, como nós fizemos, ó, a última linha possui a faixa de 160 até 172 e a gente absorveu essa faixa para a utilização mais devida na nossa análise que a gente precisava de fato fazer. Então, a gente não perdeu nenhum número nessa análise que a gente estava fazendo. Joia, por enquanto? Sim, não, talvez. Tá. Então, tá, professor. Então, eu já sei fazer distribuição de frequência simples. O que seria distribuição de frequência simples? Seria eu pegar os números, ir lá e contar. Vou contar esses números e colocar em uma linha de frequência simples. Agora eu vou voltar pro caderno, tá? Vou parar a transmissão aqui. E agora eu vou voltar pro caderno para a gente fazer uma análise junto. Então, deixa eu ver aqui. Cadê? Câmera. Tá aqui. Deixa eu compartilhar ela com vocês. Onde está a câmera? Eu pergunto. Sumiu. Vocês não estão vendo a câmerazinha, vocês não estão vendo uma tabela nos slides aí não, né? Não. Tá, deixa eu abrir aqui de novo. Não. Achei. Agora ela apareceu, né? Apareceu. Beleza. Aí, ó, o que a gente vai fazer com isso aqui? Essa primeira frequência simples a gente já sabe. Frequência simples só foi a contagem, como a gente acabou de fazer. Então, o que a gente precisa de fazer a partir desse momento? Para eu continuar, a partir desse momento, a gente vai definir o que a gente vai chamar de frequência absoluta acumulada. Ó, o que é a frequência absoluta acumulada? Eu vou olhar para as linhas que eu possuo, não como uma representação individual de linhas, mas como o acúmulo de linhas que eu tenho. Na primeira linha, quantos números eu já analisei? Eu analisei todos os números que estão de quanto? De 88 a 100. Quantos números são? 6. Então, na primeira linha, eu vou repetir o valor da frequência simples, 6 números. Agora, para a segunda linha, eu vou mudar a pergunta. Eu quero saber quantos números vão de 88, que é o primeiro tópico da primeira linha, até 112. Eu quero acumular, por isso do nome acumulado aqui, tá? Eu quero acumular a primeira linha com a segunda. Quantos números estão de 88 a 112? Ah, essa quantidade é 6 mais 8, que dá 14, né? Ah, professor, então, a acumulada a gente vai fazer uma análise dos números que, de acordo com cada uma das linhas que eu possuo, eu vou fazer essa análise por sequência? Sim. Ó, na terceira linha, o que eu vou fazer? Eu vou acumular a primeira com a segunda com a terceira linha. Então, a terceira linha na frequência absoluta acumulada vai trazer para a gente todos os números que vão de 88 até 124. Então, ó, de 88 a 100 são 6, de 100 a 112 são 8, de 112 a 124 são 9. Então, de 88 até 124 é 6 mais 8 mais 9, que dá 23. Aí você vai continuar fazendo. Vamos para a quarta linha. A quarta linha vai ser o acúmulo da primeira com a segunda, com a terceira e com a quarta. A quarta, então, vai ser 6 mais 8 mais 9 mais 8, que vai dar 31. Aí a gente vai continuar, ó. Vamos fazer o próximo. O próximo, o que vai ser a próxima linha? Vai ser o acúmulo dessa com essa, com essa, com essa, com essa. Então, vai ser 31, que é o acúmulo atual que eu tenho, mais da próxima linha. 31 mais 12 vai dar 43. Depois, vou para outra linha. Vou acumular mais 4 unidades. Isso aqui vai para 47.
e na última linha eu vou ter 49. Então, olha só o que aconteceu. Na última linha, eu tenho a presença da análise que eu faço do primeiro número até o último, né? Até o maior que eu possuo. Então, quantos números eu tenho que da análise de 88 a 172? São todos os números que justamente dão os 49 números de análise que a gente tem. Então, na frequência acumulada, basicamente, eu faço o acúmulo da frequência simples. Eu faço essa análise aqui, olhando para a frequência simples, e visualizo, né, pela frequência simples, o que eu tenho para cada sequência de números que a gente já analisou. Agora a gente vem com um outro conceito, né? Todos esses conceitos, galera, tá descrito lá no slide, tá? Eu estou fazendo isso aqui com vocês, mas depois a gente vai voltar para os slides. Eu estou fazendo os exercícios porque eu acredito que vocês vão aprender melhor visualizando já o exercício antes de você e depois fazendo direto a análise da teoria, né? Com o exercício vocês já vão aprendendo de fato o que é cada uma da frequência. Se eu abrisse aqui os slides e falasse frequência simples é isso, 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 frequência acumulada é isso, 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 relativa é isso, 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 vocês iriam ficar um pouco confusos. Por isso que eu estou fazendo direto já a presença do exercício para vocês entenderem como que é cada uma dessas frequências. Então, a frequência acumulada... Esse exercício você vai mandar para a gente? Vou mandar resolvidinho, do jeito que está aqui. Ai, que bom. Tá Maravilha. bom? Esse passo a passo. Então, a gente já tem essa primeira partezinha aqui, como já sendo uma análise mais pontual da frequência acumulada, onde eu vou fazendo um acúmulo de linha a linha. E agora a gente vai para a frequência simples relativa. Olha, qual que é a diferença da absoluta para a relativa? Ó, a relativa, o próprio nome a gente já fica assim, ó, ela é relativa a quê? Ela é relativa a alguma coisa, né? Então, pense o seguinte, se eu olhasse só para a frequência simples, se eu olhasse para essas três linhas aqui, vamos imaginar, por exemplo, que a quarta linha tivesse um número muito grande, fosse lá na quarta linha tivesse, sei lá, 50 números. Eu poderia olhar para essas três primeiras linhas, e pensar que isso é uma grande representação, que ela é significativa, mas eu não consigo fazer essa representação sem saber o quantitativo total. Eu não sei se 6, que é a quantidade de números que tem na primeira linha aqui, é muito, porque eu não sei quantas pessoas eu tenho. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma análise de 10 pessoas e dessas 10, 6 estivesse na primeira linha, eu teria 60%. Seria uma análise muito, muito grande, né? Agora, se eu tivesse 10.000 pessoas, 6 pessoas só na primeira linha, seria muito pequenininho. Então, a frequência relativa, simples relativa, qual que é o conceito dela? Você vai pegar cada representação que você tem da frequência simples, dessa frequência simples aqui, e você vai colocar o conceito da frequência simples relativo à quantidade de números totais que você tem na sua tabela, na sua análise que você está fazendo. Quantos números eu tenho na minha tabela total, dos números totais que eu tenho? São quantos? 49, não foi que a gente fez lá? A gente olhou no começo dos números, não tinha 7 linhas com 7 colunas, então dava 49. Então, são 49 no total. Na primeira linha, olhando para a frequência simples agora, na primeira linha, que é a faixa de 88 até 100, eu tenho 6 números de um total de 49. Tá? Então, ó, 6 dividido por 49. Se eu fizer essa continha aqui, se eu fizer essa continha direta, 6 dividido por 49, tá? Tô com o calculador aqui, tá, galera? Tá até aqui, ó. Posso até mostrar para vocês. 6 dividido por 49 dá aí pra gente 0,1224. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,12, só 12, vou colocar assim. O que significa esse 0,12? Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu acho percentual. Então, na primeira linha, de 88 a 100, eu tenho 12% dos meus dados. Olha que legal. Se eu estou fazendo uma análise, eu já consigo pensar em percentual, né? Para qualquer trabalho que vocês estão desenvolvendo, achar percentual é uma coisa muito legal, né? Porque percentual para a gente já resume muita coisa. Eu já consigo encontrar esses valores só com a frequência relativa. Então, a frequência relativa, eu vou olhar para todos os valores da frequência simples e vou calcular em relação ao total.
Então, ó, o que vai ser na segunda linha aqui da frequência relativa, né? A frequência relativa nessa segunda linha vai ser eu pegar a frequência simples da segunda linha, que é 8, e dividir por 49. Então, 8 dividido por 49, vou colocar aqui de novo, ó. Vocês estão vendo o reflexo da lâmpadazinha aí, né? 8 dividido por 49 vai dar igual a 0,1632. 0,16. Se eu multiplico isso aqui por 100, eu tenho 16%. Ó. Então, 16% estão nessa faixa aqui, nessa primeira faixa aqui de 100 a 112, nessa segunda faixa. Vou fazer a mesma coisa para a terceira linha. Ó. A terceira linha vai ser o quê? Então, vai ser 9 dividido por 49. Na quarta, vai ser 8 dividido por 49. Quinta, vou só você pegar aqui, ó. Quinta, 12, né? São 12 números de um total de 49. Aqui, 4 números de um total de 49. E aqui embaixo, por último, 2 números de um total de 49. Nesse sentido, galera, se eu pego aqui, por exemplo, 2 e divido por 49, 2 dividido por 49, eu vou achar 0,04. Se eu multiplico por 100, eu falo que aqui ó, só tem 4%. Nesse caso aqui, dessa última linha. 4% dos meus dados, né, estão aí nessa frequência de 160 a 172. Então, eu consigo falar que aqui é muito pequenininho. Ó, aqui é 4. Se eu olhar para 12 aqui, 12 por 49, 12 dividido por 49, eu já consigo falar que dá 0,24 isso aqui. 0,24. Se eu multiplico por 100, dá 24%. 24% dos meus dados estão nessa faixa aqui. Mas aqui só tem 4. Então, nesse primeiro tipo de análise, eu já consigo encontrar percentuais. Então, o que é a frequência relativa simples? É eu olhar para cada valor da frequência absoluta em relação ao quantitativo total de dados que eu possuo. É como se eu pegasse a coluna da frequência simples, repetisse ela inteirinha na frequência relativa simples e depois eu fizesse o quê? Fosse lá e dividisse cada linha por 49, que é o total. Ah, professor, mas se fosse 200 números? Aí você dividir cada linha por 200. O valor que vai ser dividido ali vai ser o quantitativo de números que você possui para o seu estudo, independente do número que seja, tá? Então, vamos lá. Tá faltando uma coluna, que é a frequência relativa acumulada. Olha, aqui eu já tenho frequência acumulada, né? Se a gente fosse pensar aqui, ó, a frequência simples absoluta. Para a frequência simples relativa, eu peguei a linha da frequência, a coluna da frequência simples e dividi por 49, toda a coluna. Agora eu tenho frequência absoluta acumulada. Para ir para a frequência relativa acumulada, eu vou pegar cada linha da minha frequência absoluta acumulada e dividir por 49. Então agora, ó, nessa primeira linha aqui eu vou ter 6, que é a primeira linha daqui, ó. 6 dividido por 49. Aqui, nessa segunda linha, vou trocar de caneta para poder ficar mais bonitinho. Na segunda coluna, então, eu vou ter, ó, pego 14, né? 14 dividido por 49. Agora eu vou repetindo, ó, 23 dividido por 49. Aqui, 31 dividido por 49. Depois, 43 dividido por 49. 47 dividido por 49. E por último, 49 dividido por 49. Aí, galera, nesse sentido eu vou mostrar para vocês uma interpretação muito legal, tá? A partir desse momento. Vamos olhar o seguinte. A acumulada, ela vai fazendo a acumulação das linhas, né? Então, por exemplo, se eu pegar para analisar esse primeiro ponto aqui, ó, daqui para cima, o que eu tenho aqui? Eu tenho, se eu for olhar para a frequência acumulada, se eu for olhar para cá só, eu tenho que existem 31 pessoas que possuem, 31 pessoas não, 31 cachorrinhos, né? Que isso aqui eu acho que era exemplo para o cachorrinho lá, a quantidade de cachorros no estudo.
que existem 31 cachorros que estão na faixa de 88 até 136 quanto à pressão, né? Então tem 31. Mas quanto que isso representa em relação ao total? Eu não sei, né? Eu não sei ainda quanto que isso representa em relação ao total. Eu preciso de descobrir. Para eu descobrir quanto que isso representa ao total, eu não preciso de fazer conta nem regra de 3 para eu achar isso. O que eu faço? Ao invés de ficar procurando, 49 é 100%, 31 é X, e fazer a regrinha de 3, o que eu vou fazer? Eu já vou vir aqui, ó, e olhar para a frequência relativa acumulada. 31 dividido por 49, quanto que dá? Só vocês fazerem lá. Ó. 31 dividido por 49. Na hora que a gente fizer isso aqui, 31 dividido por 49, eu vou encontrar esse valorzinho de 0,63. Então, isso aqui me dá 0,63. Se eu multiplico isso aqui por 100, eu tenho 63%. Aí, olha que dado legal. Eu tenho 63% dos cachorrinhos lá que eu estou analisando que possuem a pressão abaixo de 136 milímetros de Hg. Então, se a gente for fazer essa análise, eu consigo encontrar dados que são preciosos, dados que vocês podem colocar em resultados de trabalhos, dados que vocês conseguem tirar de elementos que antes estavam dispersos, né? Quando que eu iria olhar para aquela tabela feia, para aquela sequência de números feios que a gente tinha lá, e iria conseguir descobrir isso, que 63% dos cachorrinhos, né, apresentam uma pressão inferior a 136 milímetros de Hg. Agora, se eu analisar um pouquinho mais, vamos analisar para esse lado de cá, para 148, por exemplo. Vou analisar qual que é a frequência acumulada dele. A frequência acumulada é o quê? 43. Né? Se vocês quiserem saber o percentual disso, é só pegar 43 e dividir por 49, que é a frequência relativa, né, acumulada. Então, eu vou pegar aqui, 43 dividido por 49, deu aí o valor de, deixa eu trocar esse negocinho, deu 0,87, né? Então, deu 0,8775, né? Eu poderia até arredondar para 0,88. Essa representação aqui, então, me dá 0,88, tá? Ou, se eu multiplicar por 100, 88%, né? Toda vez que se dividir aqui, para achar o percentual, é só multiplicar por 100, tá, pessoal? Então, 0,88 é a mesma coisa que 88% nesse caso. Então, eu consigo falar que 88% dos cachorrinhos estão com a pressão inferior a 148 milímetros de Hg. Então, na hora que a gente está com esses dados, é muito precioso ter esse tipo de tabela, esse tipo de informação, a gente conseguir fazer esse tipo de ideia, porque vocês vão pegar e vão conseguir resumir os dados. E na estatística, resumir dados é muito importante, porque de fato a gente consegue aproveitar aí e falar, olha, o que está bom, o que está ruim, não está legal e tudo mais. Então, novamente, saindo lá do papel e voltando para o exercício que eu montei para vocês lá, o exercício está passo a passo, né? Então, quando vocês pegarem o exercício para poder fazer, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês, a partir do momento que pegarem ele, vou compartilhar ele aqui novamente. Exercíciozinho tá aqui. Compartilhei. Na hora que vocês forem pegar o exercício, tem aqui a tabela inicial, aí aqui já vai o preenchimento dela, né? Aqui 6, 14, 23, 31, que nem a gente fez. Depois eu peguei essa coluna aqui, dividi ela toda por 49, peguei essa coluna aqui e dividi ela toda por 49, que nem a gente fez no papel. Mas, basicamente, essa frequência relativa simples e acumulada vão me dar os mesmos valores que eu tenho da frequência simples absoluta e a frequência acumulada absoluta, né? Só que aqui dividindo pelo total, que seria 49. Então, todos eles vão estar divididos pelo total de números que eu possuo, certo? Não precisem de ficar assustados com isso, porque, de fato, vocês só vão precisar de fazer esse tipo de análise quanto a gente precisa de estar trabalhando com isso. Vou soltar aqui agora, vou tirar desse exercício, e a gente vai fazer uma análise junto sobre o que a gente tem da formulazinha para um segundo exercício, tá?
vou colocar para vocês agora, projetar para vocês um segundo exercício. Esse segundo exercício está aqui. Aí, vamos... Vocês estão conseguindo olhar? Conseguem visualizar esse segundo exercício? Sim, não, talvez, quem sabe. Sim, consigo. Tá, deixa eu colocar aqui. Pô, saiu, gente. Tinha 29, agora tem 26. O pessoal não tá gostando da aula, não. Ó, vamos olhar para essa questão aqui. A internet tá Que bom. Que bom não, né? Que ruim. Que Ô, bom que... professor, como eu dou o joinha? Como você dá o joinha, embaixo tem um negocinho, tipo uma carinha de reação, aí você vai lá e dá um joinha. É porque meu usuário é de anfitrião. Pronto. Aí. Ó, vamos olhar para Eu dei, mas não apareceu nada. na sua tela, é porque eu não estou vendo sua tela agora, mas eu acho que os outros conseguem ver se você colocar. Deixa eu só abrir aí, tá em algum momento, em algum lugar. Já Tá deu aqui. 3 aí. Ah, cadê? Ninguém tá dando. Agora tá aberto aqui, se vocês derem joinha. Aí, ó, tem gente dando a mão aí, levantando a mão para bater nos outros. Tá nervosa, Gislene? Tá nervosa? Claro que não. Tá levantando a mão aí para poder bater nos outros? Jamais. Fui eu, professor. Eu vi agora aqui também, para poder levantar a mão para poder perguntar. Pessoal, ó, vamos voltar para cá então. Eu tenho esse exemplo aqui agora para vocês. Vocês estão vendo o exemplo questão 1? Estão conseguindo enxergar isso ou está aparecendo outra coisa? Sim, dá pra ver. No meu dá pra ver. Então, questão 1. Eu Dá pra ver tenho também. novamente os dados aqui. Esses dados. Pode falar. Já disponibilizou esse exercício pra gente? Então, eu vou soltar esses 2 exercícios hoje, quando a gente acabou a aula, eu vou postar para vocês. E vou postar também o link, né, dessa aula que eu tô gravando. Espero que tenha sido gravado, né? Se terminar aqui e não for gravado, eu vou ter um retrabalho gravando uma videoaula sobre esse assunto de novo, né? Tá, Mas vamos lá. Obrigada. Tá? Pode. Quando vocês precisarem de falar, vocês podem levantar aí e falar, tá, gente? Não precisa de segurar a áudio, não. Sem a gente precisar de fazer aquela análise como a gente já tinha feito até agora. Se a gente olhar para esses números aqui, de cara a gente já sabe, ó, o menor número é 81, o maior número é 158 e tudo mais. Agora, o que está acontecendo aqui? Esse exercício, por exemplo, eu já pedi para vocês completarem a tabela. Eu não pedi para vocês acharem a fórmula que vai dizer quantas pessoas tem e tudo mais. Eu já dei para vocês a tabela. Aí o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar daquela anotação de que os limites que eu vou ter para a classe, eles são repetidos, né? Ó, se aqui é 103, se esse número aqui é 103, o que vai ser aqui embaixo? Se aqui o final dele é 103, aqui só vai ser o quê? Tem que ser quanto aqui? Esse aqui é 103? 103. 103. Aqui necessariamente precisa de 63. Por quê? Porque a gente definiu lá embaixo que o número que tiver em cima, né, para o nosso dado, vai repetir embaixo. Então, aqui também é 103, tá? Coloquei lá, 103. Agora, eu vou projetar isso no próprio papel, porque aí depois eu posto isso aqui em branco para vocês, tá? Então, eu vou colocar o papel que eu imprimi aqui para a gente fazer juntos. Ó. Deixa eu projetar aqui de novo o papel. E papel. Vocês estão enxergando aí agora, né? Uhum. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ó, eu sei que o 103, se ele está aqui em cima, ele obrigatoriamente tem que cair aqui embaixo, ó. Ele precisa de estar aqui também, porque é o limite inferior dessa classe. Então, ele repete assim. Se o 114 está aqui, quem que tem que ser aqui?
114 está aqui, ele também tem que estar aqui, ó. Correto? Com essa representação aqui, o que eu consigo fazer para não precisar de fazer as contas do W e tudo mais, para não achar quanto que tem que ter em cada intervalo? É só pegar e diminuir, ó. 114 Diminuir vezes 114. dá quanto? Dá 11, né? 11. Se eu fizer 114 menos 103, eu acho o valor de 11. Então, sem precisar de fazer nenhuma daquelas contas atrás, a gente já conseguiu calcular aí uma forma de vocês, de fato, conseguirem trabalhar com esses dados. Mas para trabalhar com esses dados, a gente teve que relembrar que se eu tenho um limite superior de uma classe, esse limite superior vira o limite inferior da outra. Se esse limite inferior de uma classe é porque ele já foi limite superior da classe anterior, né? E aí a gente vai, ó. Então, se daqui para cá eu tenho 11, que é o tamanho de cada classe, quanto que eu vou ter que voltar para cá? 103 menos 11, né? 103 menos 11 dá quanto? 103 menos 11. 92. Aí esse 92 sobe para cá, né? Ó. Então, 81 mais 11. 92. 92 mais 11. 103. 103 mais 11. 114. 114 mais 11. 125. 125. Aí esse 125 desce aqui, né? 125. E vai, 125 mais 11, 136. Aí agora, 136 desce. 136 mais 11, 147. 147 desce. 158. 158. Aí, galera, olha só. No último caso aqui, quando a gente encontra, ó, o último número aqui é o próprio 158, né? E se vocês forem olhar para o número aqui, o maior número que você tem também é 158, tá? Então, nesses casos onde o maior número da sua tabela coincide com o número que você possui na linha, na última linha, você pode vir aqui e fechar a sua tabela. Na última linha vão cair todos os números de 147, inclusive o 147, até o 158, inclusive o 158, tá? Então, esse segundo exercício aí, que é esse exercício que está projetado para vocês, eu vou pedir para vocês, depois que a gente terminar, eu vou disponibilizar ele, né? Vocês vão preencher como a gente já fez ele aqui e vocês vão resolver, tá? Vocês vão resolver esse exercício aqui, fazer a frequência simples, fazer a frequência apropriada, fazer a frequência simples relativa e a frequência relativa. Professor, pode perguntar. No caso é do 181 ao 92. Aí embaixo é 92 até 103. Então eu tenho que contar o 92 duas vezes se ele estiver na tabela, tipo, na primeira linha e na segunda? Não, então, ó, vamos lembrar do conceito que a gente tinha. Deixa eu voltar lá pros slides lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui primeiro. Botei todo mundo, vou voltar aqui. Deixa eu voltar nos exemplos que a gente tinha de distribuição de frequência. Naquele primeiro exemplo, que é semelhante. Ó, no primeiro exemplo, a gente tinha falado assim, que é esse aqui. Ó. Nesse primeiro exemplo aqui, olha a faixa que a gente tem. Ó, a gente fez assim, ó. Esse número aqui, de 112 até 124, vão entrar todos os números que vão de 112 até 124. O 124, ele está aqui, ó. Eu tenho 124. Mas ele não entra nessa linha. Por quê? Porque ele não está tracejado contínuo aqui. Tá? O único lugar que eu posso colocar os dois tracejados, incluir os dois números, é na última linha, para poder, se esse último número já estiver em cima também. Então, nos demais casos, ó, o 124 está aqui e está aqui. Mas aonde que vai entrar o número 124? Aonde a barra estiver no sentido de baixo. Vertical, na de baixo. Então, aqui vai ter 124. Entendi. Ele entrou. Tá aqui, ó, pintadinho de amarelo, tá vendo? 124 entrou. Mas o de cima, ele não entrou porque ele não conta. Não tá. Então, Entendi.
Então, Tá bem, obrigada. nada. A gente só tem que tomar cuidado com isso na hora de fazer os exercícios. É bem pertinente a pergunta da colega de vocês, porque acho que o que o pessoal mais erra na hora de fazer é justamente isso, né? Ter essa malícia aí de só colocar em um lado. Porque senão, se ele começar a contar em todos os lados, no final, lá que vocês forem terminar, vão ter 80 números e no total você só tem 49, né? Porque você contou ele 2 vezes, então tem que tomar cuidado. Só vai contar ele uma única vez e é naquela linha onde a barra, né, tiver no sentido vertical. As linhas de barra no sentido horizontal, o número que tiver na frente vocês não vão contar. Vocês só vão contar até o maior valor até ele. Então vão ser todos os números, por exemplo, aqui, ó, que entre o 124, mas vai ser todos os números até o 136. Quando chegar no 136, vocês não vão colocar. Tanto é que nesse primeiro exercício tinha o 136. Só que o 136 só entrou na coluna de baixo. Nessa de cima ele não entrou também. Então não pode ter redundância. Tem que ser sempre contínuo. E aí quando vocês olharem para o número, a gente não vai ter esse trabalho todo aí de fazer a observação mais corretinha. Por enquanto tá ok? Conseguiram pegar mais ou menos aí? Sim. Não Sim. ficaram Aham, assustados? sim. Mais ou menos. Pra galera que pegou mais ou menos, eu vou soltar esses exercícios, faz uma leitura, tá bom? Tenta resolver o exercício que eu já postei lá, que eu vou postar para vocês esse segundo. E aí, sentiu dúvida, vai lá no grupo do WhatsApp, manda, professor, estou com dúvida nisso, faz uma videoaula aí explicando melhor, cobra de mim, que aí, se você tendo cobrança, a gente vai trabalhar junto para tirar essas dúvidas de vocês. Não precisa de ficar desesperados, não. Pode falar. Você vai disponibilizar o slide também da aula? Vou colocar os slides também. Lá no grupo, eu já posso soltar tudo isso direto lá no grupo agora mesmo. Depois, no portal, é um pouquinho mais demorado, que eu tenho que entrar, colocar os negócios e tudo mais. Mas no grupo eu já disponibilizo tudo isso agora mesmo, quando terminar a aula. Tá todo mundo no grupo aqui, né? Sim, não. Mas eu vou disponibilizar no computador também, tá, galera? Não precisa de ficar, não tô no grupo, eu não tenho. Eu vou disponibilizar lá no portal da Multivix hoje ainda para vocês. Tudo isso que a gente está vendo eu vou disponibilizar lá para vocês, para ninguém ficar perdido. Então, vou voltar para os slides, tá? Para poder dar uma apanhada para vocês em relação aos slides e vocês não ficarem perdidos quanto ao material que vocês vão ter nos slides. Então, voltando para os slides agora, tá lá os slides. Aí, ó, a gente vai fazer uma análise inversa, né? A gente já viu o exemplo, a gente já sabe o que é. Agora nós vamos fazer essa observação em cima dos slides. Então, intervalo de classe é o conjunto de observação que eu tenho para cada linha, que é normalmente aquele espaço que eu tenho lá de 110, 127, tudo mais que a gente tem de observação. Depois, o número K é a quantidade de linhas que eu possuo, né? Que a gente faz o cálculozinho para achar o valor de K. E o W é eu pegar o valor do range e dividir pela quantidade de linhas que eu possuo. Tudo isso a gente já viu naquele exercício anterior, tá? Eu fiz um videozinho, depois vocês olham lá na página da Multivix, o pessoal compartilhou. Tô trabalhando home office e tal. Vocês falam, esse cara é legal. Quero ver alguém falar alguma coisa lá, tá? Porque o pessoal só briga com a gente da engenharia. Então, depois olha lá e vê se ficou legal. Tá na página da Multivix, lá no Instagram. Então, galera, a gente vai primeiro encontrar o valor máximo e o valor mínimo. A gente já falou que a gente precisa de fazer isso, encontrar o valor máximo e o valor mínimo do conjunto. Depois, calcular o número de classes. Então, calcula esse número de classes, diminuindo e dividindo pelo range. E aí eu venho determinando a frequência relativa e a frequência simples. Então, aqui tem um exemplo simples de uma observação. Ó, tem uma sequência de números, 19, 20, 21, 23. E aqui eu não separei direto, né? Já tenho a resolução ali atrás. Então, ó, 19 a 24 tem 8 números. De 24 a 29 tem 10 números. Um exemplo mais simplesinho, onde você só joga. O que foi, gente? Não? Você viu o vídeo? Não, né? Você riscou de novo a minha tela. Oh, meu Deus. Eu não risquei a tela. Fizeram um G aí, mas não fui eu. Caraca, Geice. Caraca, olha só. Eu não tô nem... Gente! Tá vendo? O pessoal tá... Estão querendo me queimar. Estão querendo bombardear a aula, mas vamos lá. Então, galera, tô zoando, brincadeira, tá? Então, nesse primeiro exemplo, o que a gente fez? Fez a contagem direta, ó.
aqui eu tenho do 19 ao 24, todos os números que estão na faixa maiores do que 19, incluindo o 19 até o 24. Eu vim aqui contar, né? Do 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 não entra. Então, só 8 números que estão aqui. Depois, 10, 11, 15, 5, 6. Então, olha esses slides e vejam que a gente já foi para o exemplo mais difícil. Aquele exemplo que a gente fez é o exemplo mais difícil que vocês podem ter, né? E agora vocês vão vendo que os mais facinhos são, de fato, algo que vocês conseguem absorver sem nenhum problema. Então, ó, aqui a gente achou o W, achou a quantidade de linhas. Aí, novamente, aqui achamos um valor aproximado de 7, o W um valor aproximado de 5, e aí foi somando, né? A diferença daquele exemplo para esse é que aqui foi de 5 em 5. Então, eu comecei do menor, qual que é o menor? 19, e fiz de 5 em 5. 19 mais 5, 24. 24 mais 5, 29. 29 mais 5, 34. E assim por diante. Da onde saiu esse 5? Ó, calculei a amplitude, maior menos o menor, e o número de valores de N, que é 50. O K eu já falei para vocês. Na hora que eu olhar o K, eu já vou dar o valor desse log. Então, é só fazer a multiplicação. Se esse valor de K der um valor maior do que quebradinho, vocês precisam de arredondar para o primeiro valor positivo inteiro. Então, deu aqui 6,6, a gente arredondou para 7. Então, são 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Começando do menor valor. E aí, depois, ó, o resultado que eu tirei da subtração do maior pelo menor, dividido pela quantidade de classes, me deu o W, que é o tamanho de cada classe. Alguém não entendeu esse exercício aqui da tabela? Essa tabelinha aqui que resumiu o que a gente já tinha feito lá atrás? Pode falar, tá? Tem gente que tá querendo rir. Deu para entender. Assim, eu vendo a primeira vez que eu li a matéria, eu não estava entendendo nada. Depois você explicou e ficou bem melhor. Mas essa é a ideia aí que a gente tem que ter mesmo. Professor, você tá lendo os nossos pensamentos? Não. Por que você não está entendendo nada? Não, porque se eu tô falando assim, tem gente que tá querendo ir, aí você lê o pensamento de alguém. É porque dá para ver que vocês estão fazendo alguma coisa por trás aí. Vocês estão tramando alguma coisa, estão mandando meme do professor, estão fazendo pelo menos isso que acontece normalmente. Mas não sei, né? Talvez, não sei. Vocês podem estar querendo rir. Eu fico querendo rir quando os outros estão fazendo conferência comigo, eu fico me segurando. Até tiro o vídeo e fico rindo. Pessoal, então, ó, nesse primeiro exercício aqui, pequenininho, a gente fez todos os passos que a gente tinha feito antes também, ó. Só que é mais tranquilo. Peguei o maior e diminui pelo menor. 53 por 19. Deu 34. Aí, fui lá e fiz 53, que é 34, e guardei aquele 34, o range. Achei o valor de K. O que é o valor de K? É só jogar esse valor do log aqui na formulazinha. Que o log eu já vou dar para vocês. Então, a gente já tem esse valor de K também. São 7 linhas. Fui lá e desenhei a tabela com 7 linhas. Aí, agora eu vou achar qual é o tamanho de cada linha. Como que eu faço isso? Pego o valor do W, que é o maior menos o menor, e divido por 7. Então, eu tenho 5 idades em cada linha. Professor, então se são 5 idades em cada linha, você vê que fez 19, que é o primeiro número, o menor número que está aqui, né? 19 mais 5, 24. Aí você lembra, ó, barrinha tracejada, barrinha vertical no 19, tracejada no 24. Então, entre o 19, mas não entre o 24. Depois, pego o 24 e desço. Aí vou fazer 24 mais 5, dá 29. Depois, desço 29, 29 mais 5, 34. Desço 34, 34 mais 5, 39, e assim por diante. E depois eu venho fazendo a contagem. Quantos números estão na faixa de 24 a 29? Volto para cá, 24 a 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 10. Não entra o 29. Por que não vai entrar o 29? Porque a barrinha não está na vertical no 29, está na horizontal. E aí vocês vão fazendo essa contagem direta para cada um dos números que a gente tem. Quando eu faço essa contagem dos números, eu vou definir como que eu vou calcular a distribuição de frequência. Em síntese da distribuição de frequência, o que a gente precisa tirar? Esse passo a passo aí. Se os meus dados estiverem desorganizados, o que eu preciso de fazer de imediato? Eu posso pegar e organizar eles, colocar na ordem crescente. Por quê? Para contar fica mais fácil se estiver na ordem crescente. Então, o primeiro passo que eu indico para vocês fazerem é criar esse rol. O que é o rol? É organizar os dados. Pegar eles, se você tiver uma sequência de dados para poder fazer uma planilha, colocar ele na ordem crescente, do menor para o maior.
Depois, o que eu calculo? O que eu faço? Determino a amplitude ou range. O que é amplitude? Pego o maior, subtraio do menor. Calculei a amplitude que eu preciso fazer, determinar o número de linhas, a quantidade de linhas, que é calcular o K. Determinei a quantidade de linhas, o que eu vou fazer? Definir o tamanho de cada linha, que é justamente pegar o range e dividir pelo número de linhas, que é a quantidade de classes, que é o K. Depois eu vou lá e faço a tabela de distribuição de cada classe. A frequência simples é só eu fazer a contagem direta, ou seja, o número de vezes que o elemento aparece na amostra, ou o número de elementos pertencentes de uma classe, né? A segunda coluna que eu vou ter vai ser a frequência acumulada, que é a soma da frequência absoluta da classe com a classe anterior, com as classes anteriores, que a gente vai acumulando, como a gente viu. Terceira coluna, eu pego a coluna da frequência simples e divido cada elemento pelo total de números que eu possuo, né? E depois a quarta e última linha vai ser justamente eu pegar o valor de cada frequência acumulada, cada linha da frequência acumulada, e agora com esses valores eu vou dividir pelo total também, como a gente já tinha feito nos exercícios anteriores, né? A gente vai dividindo pelo total para até chegar naquele valor que a gente precisa, que é justamente a quarta coluna aí para a coluna da frequência acumulada, né? Como sendo o valor mais importante para a gente para poder conseguir fazer os percentuais, como a gente já estava brincando naquele outro exercício. Então, eu também posso ter, se a gente estiver trabalhando com dados curtos, né, eu posso ter só os dados representados numa planilha, como esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 21, 24, não preciso criar uma tabela para resumir. Eu posso vir e simplesmente colocar os dados. Assim, o problema começa a ficar grande quando eu tenho vários dados, né? Quando eu tenho muitos dados para poder simplificar. E se eu tiver muitos dados, aí de fato eu vou ter que criar uma tabela com intervalos de classes, como a gente fez lá no caderno nos exemplos. Então, aqui tem um exemplo nos slides também, tá? Exemplos é o que eu não canso de dar para vocês em relação a esse exercício. Vou dar exemplo, fazer um negócio na videoaula. Está fazendo aqui para justamente vocês conseguirem absorver o conceito de cada uma dessas frequências com exercício. Porque na hora que você faz, de fato, o exercício, você consegue ir lá e sintonizar o que é cada uma. Então, ó, frequência simples, frequência acumulada, frequência relativa simples, frequência relativa acumulada. Se a gente for olhar nesse primeiro tópico aqui das frequências simples, acumulada, frequência relativa e relativa acumulada, né? Cada uma dessas colunas aqui para a gente dão um valorzinho que de fato vão ser valores associados a essas frequências. Então eu não preciso de me preocupar aí com a presença aí de elementos que não estão sintonizados. A gente sempre vai ter essas frequências bem definidas, só fazendo a contagem dos números, né? O 21, quantos 21 aparecem? Ah, tenho 3. Então, eu vou vir aqui contar e colocar na minha planilha 3. Para a frequência acumulada, eu repito. A próxima são 2, para a frequência acumulada, 3 mais 2, 5. A próxima são 2, 3 mais 2 mais 2, 7. E assim vocês vão criando a frequência acumulada também. Tranquilo? Olha. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu sempre esqueço, os meninos da engenharia já estão acostumados, é que se eu começar a falar, assim, vocês não precisam deixar eu terminar de falar para vocês perguntarem. Pode abrir o áudio e perguntar direto. Por quê? Porque eu vou falando, né? Eu costumo empolgar com o assunto e vou falando. Então, às vezes eu tento me policiar para parar, falar mais devagar e tudo mais, mas tem que vir a demanda de vocês também. Fala assim, professor, pelo amor de Deus, fala devagar, porque eu preciso de que você fale mais calmo para a gente conseguir acompanhar o exercício e tudo mais. Lá na frente, quando precisar, vocês podem pedir, tá? Não precisa de ficar com receio disso também, não. Os intervalos que eu tenho para essas classes são conhecidos como os limites de classe. Então, eu tenho limite inferior e limite superior. O que são esses limites aqui, ó? Quando a gente estava nesse exemplo aqui, o 19 vai ser o limite inferior e o 24 superior. Quando eu pular, 24 inferior, 29 limite superior. Então, cada classe vai ter o seu limite inferior e o limite superior, que é justamente o que está falando aqui. Para o intervalo de classe de 75 a 85, o limite inferior é representado pelo valor de 75, inclusive, ou seja, o 75 ele entra naquela contagem, e o valor de 85 representa o limite superior, o valor máximo que eu vou entrar naquela classe, naquela linha.
exclusivo, ou seja, o 85 não entra. Se eu tivesse 84,99999, ele entraria, mas o 85 não entra, tá? Então, é do intervalo da classe. É importante a gente não esquecer disso, do que é limite superior e limite inferior também. Aí tem mais um exemplo aqui para vocês treinarem, tá? No próprio slide aqui de 50 pessoas também. Então, é só pegar, fazer a ordenação, em cima dessa ordenação ir lá e criar e tentar, e vocês tentarem fazer, né, a construção da tabela de distribuição de frequência. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhando com esses componentes. Essa próxima parte de medidas de tendência central, que a gente vai discutir sobre média, mediana, que vai ser o conteúdo da próxima aula, né? Já vou postar para vocês darem uma olhada, só que assim, média, mediana, desvio padrão, quando a gente for ver, vai ser uma abordagem um pouco mais tranquila. Não vou pedir para vocês fazerem aquelas contas loucas, não. A gente sabe que para a área da saúde, por exemplo, quando vocês precisam de calcular algum tipo de representação assim, vocês têm programas, a gente pode utilizar programas, então não vou pedir para vocês fazerem isso na mão e tudo, mas eu vou demonstrar para vocês o que é o conceito, e em cima desse conceito vocês vão saber aplicar ou saber interpretar o que significa cada uma dessas coisas. Certo? Joinha? Sim, não, talvez. Então, eu vou deixar aberto agora para pergunta em relação ao que a gente fez. Eu posso voltar nos outros exercícios, posso responder aqui que vocês têm dúvidas. Então, fico aberto a pergunta, crítica, qualquer coisa que vocês queiram falar, esses 10 minutos aí de vocês. Beleza? É hora de vocês falarem. Se vocês quiserem. Eu tô com uma dúvida, professor. Qual dúvida? Em questão na avaliativa mesmo. Porque, assim, no seu caso, você vai estar cobrando da gente esse exercício já para avaliação também no primeiro bimestre? Então, a gente tem um problema muito grande, que é o tempo também no primeiro bimestre, né? Então, o que eu vou fazer? Tá muito curto. O que eu vou fazer? No primeiro estágio, eu preciso que vocês façam esses exercícios aqui. Por quê? Vocês, eu vendo que vocês estão tendo uma desenvoltura legal nesses exercícios, que vocês estão bem, aí, na próxima semana, eu já vou aplicar uma atividade com relação a esses exercícios até agora, com a lista até agora, né? Com a atividade até agora. E aí vocês vão conseguir fazer. Eu vendo que vocês não estão bem no decorrer dessa semana, não conseguiu fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que postar uma videoaula a mais explicando isso, porque não adianta também eu postar um exercício, vocês vão ficar doidos e vocês talvez seriam forçados a sair de casa para se reunir. A gente não quer isso, né? Entendi. Eu quero que vocês demonstrem, tá bem, tá bom, por aí tá bom, tá tudo certo, gostei, entendi ou não. Por quê? Se vocês tiverem entendido de fato, aí a gente vai poder fazer um exercício sobre esse primeiro conteúdo na próxima semana. Assim, então, já vão esperando que nas próximas semanas a gente vai ter um trabalho, não vai ser durante a aula, eu vou deixar vocês fazerem em casa, tá? Esse trabalho, vocês vão poder fazer esse exercício em casa, vocês vão poder estar trabalhando e utilizar esse exercício em casa. Então, estejam cientes disso, né? De que não vou também cobrar alguma coisa que é impossível, né? Mas para eu cobrar, eu preciso saber como vocês estão, e para eu saber como vocês estão, vocês têm que dar o feedback. E esse feedback aí vai ser justamente essas aulas aí que a gente vai estar daqui para frente. Deixa eu desligar isso aí. Então, hoje ainda você vai postar os exercícios dessa matéria? Oi? Hoje ainda, então, você vai postar os exercícios dessa matéria que a gente acabou de ter? Já vou. Já vou postar agora, inclusive. Terminando daqui, eu já posto. Tá bom, então. Tá bom? E assim, galera, é bom vocês usarem no fórum, usa o fórum lá, o fórum acadêmico, usa para perguntar. Se eu não tenho acesso ao WhatsApp, eu tenho dificuldade, eu não gosto de WhatsApp, não quero passar grupo. Isso todo mundo tem, não tem esse problema nenhum com isso. O grupo é só para poder facilitar justamente a interação com vocês. A gente não tem obrigação nenhuma de participar de grupo e tudo mais. Mas, viu lá, eu vou colocar no portal da disciplina, viu? Vai lá, pode perguntar, professor, estou precisando de um horário, tem como chamar aí mais 3 pessoas, abrir um chat aqui, conversar, estou disposto a isso também, só que a gente precisa, né, de ter dúvidas, a gente precisa de fato ter dúvidas para conseguir solucionar essas dúvidas aí de vocês. Aí apareceu aqui alguém, minha tela do Zoom tá aparecendo assim, é só comigo? Não, aí tá vendo, se tivesse falado no grupo aberto o áudio, eu teria visto
e teria retirado. Essa telinha preta que apareceu aí é porque eu estou capturando a minha tela e compartilhando com vocês, só que a minha tela eu estou com 2 telas aqui mais a do celular. Então, quando eu coloco alguma coisa em cima da tela, eu não percebo, fica essa tela preta, entendeu? É por isso que deu essa tela preta aí. Então, ninguém tá riscando? Não, eu tô falando do que comentaram lá no grupo do WhatsApp, tá? Ah, tá. Então, quando for assim, galera, não precisa de ficar comendo. Professor, Pode mandaram uma dúzia no chat pra você. No chat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Chat. Cadê o chat? Aqui. O único modo desse monte de tela é isso. Apareceu aqui. Professor, onde eu acho o N? O N é só você contar a quantidade de números que você possui. Se tiver lá com 50 números na sua tela, o N vai ser 50. Aí o log eu vou dar. Log de 50 você vai ter, vocês já vão ter sempre, entendeu? Não precisa de ficar se preocupado com isso, não. O N vai ser a quantidade de elementos que vocês possuem. Beleza? Dúvidas? Então, galera, vou me despedir de você. A galera já está se despedindo, nem tá falando tchau, né? A galera só tá dando tchau. Tchau, professor. Não, vocês viram que nem teve parada hoje, né? Vocês estavam esperando. Obrigada pela aula, foi ótimo. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Valeu, Valeu. professor. Bem agitadas. Olha lá na página da Multivix e me fala depois, viu? Você tá querendo ser famosinho, né? Eu tô famoso já. Já tô famoso já. Eu tenho 10 pessoas inscritas lá no canal já. Ah, tá. A gente vai se inscrever, tá? Tá, beleza. Essa semana, quando eu postar a videoaula, vocês vão ter que se inscrever mesmo. Falou, pessoal. Tchau, boa noite. Descansem e fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.